Olha, gente, voltando aqui para o Brasil, faltam 20 minutinhos para 6 da tarde. Recebo agora o Fernando Zácaro, advogado de Direito Previdenciário. E você que está aí assistindo já vai mandando as suas dúvidas e as suas perguntas para o nosso WhatsApp. A gente deixa ele o tempo todo na tela para você. O prefixo é 11 999 589588. 11 999 589588. Aí você manda qual é a sua pergunta, a sua situação e o Fernando responde, tá? O que acontece? A gente teve, de novo, né, mais uma, acho que a quarta redução do teto do consignado para aqueles que são beneficiários do INSS. Vou começar, Fernando, perguntando para você que redução foi essa, já é a quarta, né? E o quanto isso realmente acaba mudando a vida desses beneficiários. Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Agradeço novamente o convite e fico aqui à disposição da sua audiência para prestar todos os esclarecimentos. Em relação a esse tema, houve uma nova redução, né, para buscar aumentar o consumo aí da população e também em razão da que abaixou novamente a taxa de juros da Selic e o governo ele fez um grande lobby para que isso também fosse reduzido os empréstimos consignados, que agora está a 1,80% ao mês. Agora, isso, já estão me ligando. Vou dizer, gente, eu não consigo atender no ar, mas manda aqui a sua pergunta pelo WhatsApp que a gente responde sim, tá? Esse limite de empréstimo que você estava falando, né, passou com desconto em folha, caiu de 1,84% para 1,8% ao mês. Agora, as operações na modalidade cartão de crédito e cartão consignado, o índice máximo caiu de 2,76% para 2,67% ao mês. Quando é que começam a valer essas novas taxas? Essas novas taxas começam a valer a partir do 5º dia útil, a contar do dia de ontem, que foi editada essa medida. A Ana de Ribeirão Preto pergunta: todo mundo vai poder se utilizar da nova taxa? Ou seja, eu acho que dessa redução, né, que ela quis dizer aí. Acho que é todo mundo, Sim. né? A partir do 5º dia útil, todos os bancos são obrigados a operar com essa taxa. Eles podem, inclusive, oferecer um valor menor, porém nunca maior do que essa taxa. Marli pergunta o seguinte: quem já tem empréstimo, vai cair a prestação? Não, quem já fez a contratação segue conforme ficou contratado. Ou seja, é só para algo novo, a partir de agora, é isso? Tá. É isso aí, quem contratar a partir de agora, com essas novas taxas e essa nova medida. Agora, o Sérgio Pereira fala o seguinte: tem um processo, já é uma dúvida geral do INSS, tá? Tem um processo de revisão no INSS desde 2019 e até hoje consta como em análise. Isso é normal? Ele pergunta. Olha, tudo vai depender do tipo de revisão que ele está pretendendo e se essa revisão, pelo que eu entendi, ela está na justiça em análise, porque normalmente essa informação diz respeito a uma revisão administrativa no INSS. E o que ele deve fazer, então? É esperar? Então, nesse caso, se ele já tiver com um processo judicial, né, ele deve entrar no site do tribunal desse processo para verificar de fato essa informação, né? Isso ele pode, se ele tiver com um advogado também, ele pode entrar em contato com o advogado. E caso o processo seja administrativo, aí ele não tem muito o que fazer, ele tem que aguardar essa análise do INSS. E tudo vai depender também do tipo de revisão, porque em razão agora da suspensão da revisão da vida toda, essa análise da revisão não está sendo feita nem pela Justiça e nem pelo próprio INSS. A Maria Tereza pergunta, e só reforçando para vocês que o WhatsApp é para mandar mensagem. O pessoal liga um dia, eu vou descobrir como, Fernando, atender no ar.
Mas aí vocês me ajudem, tá? Vocês falem tudo direitinho quando esse dia chegar. A Maria Tereza pergunta o seguinte: é preciso se inscrever para ter acesso a essa redução do consignado? Não, não precisa se inscrever. O segurado ele pode ir direto no banco, né, que vai oferecer esse empréstimo e verificar as taxas. É super importante, né? Existe uma ferramenta no aplicativo do Meu INSS, nos empréstimos consignados, extrato de empréstimos na realidade, em que tem um campo lá das instituições e as taxas. E ali o segurado ele pode verificar o que cada banco está oferecendo com as suas respectivas taxas e encontrar o que for melhor para ele. E o Donizete de Taubaté, São Paulo, está perguntando o seguinte: qual será o índice de reajuste para quem ganha mais mínimo? Eu acho que é mais do que o mínimo, né, em 2024. Exatamente, essa informação ainda não saiu, né? Tudo vai depender também do aumento do salário mínimo, porém essa informação ela deve sair mais para o final do mês ou para o começo de janeiro. José Ferreira Cavalcante: tem uma conta poupança que recebo 0,60% de juros só mês. Posso emprestar para o INSS a 1% ao mês? Não, não tem como isso ser feito. Já está querendo, entendi, já está querendo ir ali para algum lugar que esteja rendendo mais, né? É isso aí. Quem já fez, o Jorge Maciel pergunta: quem já fez consignado no juro alto, vai ter rebate? É o que você falou que não, né? Não, vai depender da data em que isso foi contratado, de acordo com as regras daquele mês da contratação. Aqui, ó. Boa tarde, sou o Silvio, de Londrina, Paraná. Boa tarde para você, Silvio. Uma briga judicial para aposentadoria que já rola há 2 anos. No caso do parecer final seja favorável, eu vou receber esses 2 anos? Ele quer saber se, já que está parado esses 2 anos, se vem um retroativo, se vem juros, enfim. Provavelmente sim, tudo vai depender da decisão judicial. Se a decisão judicial retroagir ao pedido que ele fez no posto do INSS, ele recebe todos esses atrasados devidamente corrigido e com juros também. Porém, há decisões que elas fazem o que a gente chama tecnicamente de reafirmação da data de entrada do requerimento. E aí é modificada essa data e a partir daquela data que o juiz conceder a aposentadoria, ele terá sim direito aos atrasados devidamente corrigidos e com juros moratórios. E esses juros são baseados em qual taxa? Esses juros são juros diferentes, eles estavam de acordo com a poupança e agora houve uma modificação para a taxa Selic. O Zenildo pergunta o seguinte, aqui de São Paulo: todos têm o mesmo direito, independentemente da idade? Então, agora vai depender o que ele está querendo saber, né? Se for em relação a uma eventual aposentadoria por idade, desde que ele tenha o período mínimo de carência de 15 anos, ele pode sim se aposentar por idade. Eu não sei se foi muito bem isso que ele gostaria de saber, porque a pergunta ela não veio tão completa. Pode mandar para a gente a completa. A Andréia Mazzarioli, de Jacareí, pergunta o seguinte: essa proposta de consignado pode aumentar o endividamento? Com certeza isso pode acontecer. É importante que a gente tenha em mente que todo segurado do INSS, seja ele aposentado, pensionista ou até o beneficiário do benefício da prestação continuada, pode contrair esses empréstimos até o limite de 45% da sua renda. Então, é importante que essas pessoas, ao contraírem esses empréstimos, levem em consideração o prazo da contratação, o valor que vai ser pago, para que ela possa realmente poder
pagar esse contrato e não ter nenhum problema de endividamento. O Edson, de Porto Alegre, pergunta: entrei com recurso por indeferimento da aposentadoria em 2019. Até hoje está em análise. O que ele deve fazer? Ou se é que ele pode fazer alguma coisa, né? Muito provavelmente ele entrou com recurso administrativo, que de fato está levando esse tempo para ser julgado. O que ele pode fazer nesse caso é procurar um advogado da confiança dele e entrar com o que a gente chama de mandado de segurança. Através desse processo judicial, o juiz determina que essa turma recursal que está com essa análise faça essa análise do recurso dele num tempo menor. Isso pode ser feito, ou ele pode ingressar judicialmente também e buscar os direitos dele através de um processo judicial de concessão de um benefício previdenciário. Ó, acertamos no assunto, viu, Fernando? O Doni pergunta o seguinte: trabalho rural na década de 90 é considerado insalubridade? Para ser considerado insalubridade, ele tem que ter trabalhado exposto a algum agente prejudicial à saúde dele. Então, aí vai depender muito da análise do caso concreto para que eu pudesse responder mais especificamente a ele. Vê em que situação você trabalhava, né, fazia esse trabalho rural? Porque eu estou pensando aqui em situações climáticas, hoje está bem pior do que na década de 90. Marcelo Bernardi, entrei com aposentadoria especial, médico insalubre, em 2017. Até hoje nada. Demora assim, ele pergunta? Dependeria também saber se ele entrou na justiça ou administrativamente. Em 2017, eu acho que já está um tempo muito grande, né? Se é de fato judicial, precisaria estar verificando junto ao processo ou se ele tem algum advogado para verificar se esse processo já foi para um tribunal, já está para uma nova análise ou não. Administrativamente, só se ele entrou com recurso administrativo também. E isso, de fato, pode até demorar se ele já estiver na terceira instância administrativa. E, de fato, essa análise da aposentadoria especial, ela é um pouquinho mais específica e demorada. Porém, nesse caso, a demora já está bastante. Ele fala até o seu nome, Zacaro. Se tem um consignado antigo contratado a 2%, mas faço portabilidade para outro banco, posso contratar a 1,8%? É o Túlio Muniz, do Ceará. Se o banco aceitar a portabilidade dele com a data da contratação atual, é obrigado a operar com essa taxa nova de 1,80%. Agora, os bancos dificilmente vão aceitar essa negociação, mas se aceitar, ele pode sim. Desculpa, José Maria Soares, só tinha lido a Maria, mas tem um José na frente. De João Pessoa, pergunta o seguinte: tenho um financiamento imobiliário do Minha Casa Minha Vida. Tenho direito a esse desconto? Então, na verdade, isso é um empréstimo pessoal de um consignado operado pelo INSS. Se ele for aposentado ou pensionista, ou até mesmo beneficiário do benefício da prestação continuada, ele pode sim fazer a contratação, mas aí seria de um outro empréstimo, de um outro contrato, em que ele poderia utilizar esse dinheiro para o que ele bem quisesse. Agora, está me chamando a atenção, Fernanda, a quantidade de gente falando de insalubridade aqui. A gente tem que ver aí melhor o nosso mercado de trabalho como um todo, né? A Andréia, de Santo André, ela falou que tem 25 anos na área da saúde, tudo com insalubridade. Posso me aposentar? Tenho 51 anos, trabalho no banco de sangue. Na verdade, tudo vai depender desse tempo, porque o que tem que ser analisado é o tempo que ela tinha antes da reforma
que é 13 de novembro de 2019, e o tempo que ela tem pós-reforma. Agora, com a mudança da reforma, passou a exigir uma idade mínima para se aposentar pela especial. E dentro dessas condições, ela não conseguiria se aposentar hoje. Aliás, já que é no banco de sangue, já fazemos o apelo aí, doe sangue, tá? A gente está chegando aí no final do ano, a gente sabe que, infelizmente, os acidentes aumentam, então, se você pode, doe sangue. Ó, continuando aqui, Aline, trabalho como técnica de radiologia, tenho 25 anos de profissão, 43 de idade, consigo aposentadoria especial? Não consegue também em razão dessa idade mínima. É que tudo depende muito desse tempo que ela tem antes da reforma e pós-reforma, mas nessas condições ela ainda não se aposenta. A Tainá Duarte, de São Bernardo do Campo, gostaria de saber o que é empréstimo sobre RMC. Olha, isso foge um pouquinho aqui da situação do INSS. Deve ser alguma sigla que alguma determinada instituição bancária pratica, porque isso não é tão normal nos empréstimos consignados do INSS. Eu também nunca ouvi falar, viu? Ó, Mariano de Caxias do Sul. Encaminhei minha aposentadoria, mas recebo um pecúlio. Eu perco o benefício quando me aposentar? Provavelmente ele esteja falando do auxílio acidente. E o auxílio acidente, de fato, ele não pode mais ser cumulado com a aposentadoria, exceto se ele tivesse se aposentado antes de 97. Como não é o caso, ele não vai receber conjuntamente esses benefícios. Tá chegando muita pergunta, você não tem noção aqui, Fernando. Sou do Rio de Janeiro, a Nelma, rapidíssimo. A nova taxa de juros serve para refinanciamento com troco no consignado? Ela é aposentada do INSS. É o que a gente estava conversando sobre a portabilidade. Se algum banco aceitar essa situação e repactuar essa taxa de juros, até seria possível, mas é difícil a gente acreditar que alguém faça isso nesse sentido, já que a contratação dessa taxa atual são para os contratos atuais. Fernando, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Agradeço todo mundo que mandou mensagem, pergunta, valeu mesmo. Até os que ligaram, mas a gente precisa recusar, porque não tem como eu fazer tudo aqui ao mesmo tempo. Mas olha, ficou um monte de pergunta ainda, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, viu, Fernando? Até a próxima. Eu que agradeço, Paula, e precisando